Como vocês podem perceber aqui no ambiente desse office, eu estou em clima de comemoração porque faz 10 anos que eu, Rosiane Pinheiro, estou residindo aqui em Londres, na Inglaterra. Mas na verdade, essa comemoração especial para mim, ela só tem sentido se ela for contribuição para você que está assistindo esse vídeo. Como eu vou fazer isso na verdade? Eu selecionei um dos principais tópicos, né, que na verdade será o tema desse vídeo, que é a adaptação com a diferença cultural, porque foi uma das perguntas que eu mais recebi ao longo desses 10 anos, e eu também já tive essa dúvida. Aliás, eu costumo dizer aqui nesse canal, já falei em vários vídeos, que nós reverberamos, nós colocamos para fora o que está dentro de nós. O que está dentro de mim nesse momento é um senso de gratidão assim altíssimo, altíssimo por todas e para todas as pessoas que contribuíram comigo, sabe, nesse sonho. Eu sonhei, mas eu envolvi muitas pessoas nesse processo. A própria pandemia mostrou pra gente que esse senso da coletividade, ele é importantíssimo e o individualismo não leva a gente a lugar nenhum. Vem comigo porque eu vou contar uma história a respeito da adaptação nessa questão da diferença cultural aqui na Inglaterra e tenho certeza que será muita contribuição para você. A minha primeira vez em Londres aconteceu em janeiro de 2007. Na época eu tinha 27 anos, eu morava em Nova York, eu passava por um programa de intercâmbio, aí eu aproveitei esse período das férias escolares e resolvi passar as minhas férias aqui em Londres, inclusive era a minha primeira vez na Europa. Eu até costumo brincar, né? Na verdade presencialmente, porque desde quando eu nasci, eu sempre senti que o meu coração pertencia a essa cidade, gente, é algo assim meio que inexplicável. Então, sabe, quando você viaja sozinha, assim, sem muita experiência, eu cheguei no aeroporto de Heathrow, que é um dos maiores e o principal para você chegar na cidade. Aí eu peguei um trem até a estação, que seria a região do endereço do meu hotel. Aí, sabe, aquela dificuldade, sobe escada e desce escada, porque dependendo da estação aqui, você não encontra, pelo menos eu não encontrei na época, um elevador. Quando eu cheguei para fora da estação, gente, eu me deparei com aquele táxi preto que é o Black Cab, né? Aí eu mostrei para o motorista o meu endereço, aí ele falou, não, eu não vou fazer essa corrida para você. Eu me assustei, eu falei, mas por quê, né? Ele falou assim, olha, justamente porque se você virar à esquerda, são 2 blocos daqui. Gente, já começaram assim as primeiras impressões e me veio aquela frase muito famosa, você nunca terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então assim, sabe, parece que você atrai, o universo te leva para o lugar certo com uma pessoa, para você se deparar com uma pessoa certa. E isso vem muito com essa questão dos valores, de você ser honesto com as pessoas, sabe? Então eu costumo dizer que os seus valores e a sua educação, toda essa carga, né, positiva, maravilhosa que nós trouxemos do Brasil enquanto pessoa, na verdade isso reverbera quando você está em outro país. Então eu já me identifiquei muito com isso. Olha a honestidade, gente, desse taxista. Aí você pode me dizer, ah, tá, mas assim, né, meu tio, meu primo, meu amigo assistiu um vídeo, outra pessoa contou história. Gente, eu estou contando a minha realidade, essa primeira impressão. E é por isso que eu gosto de fazer muito essa ponte, sabe? De novo, da educação e dos seus valores, sabe? E isso conectou demais comigo. Então, assim, eu precisava trazer essa primeira impressão para contar uma história agora mais recente, que aí vem essa questão da adaptação. Sabe aquela vontade que todo brasileiro ele tem, assim, de compartilhar as delícias brasileiras com os estrangeiros? Pois é, eu passei por uma situação com um casal de ingleses aqui, na verdade eles são amigos ingleses, né? Que assim, se eu fosse focar no meu mindset de 9 anos a 10
10 anos que se passaram nesse meio tempo, isso seria interpretado como choque cultural, sabe? Mas é justamente esse pontinho de luz que eu quero trazer para vocês, é justamente esse mindset que eu quero te mostrar como que a gente lida com isso e no futuro a gente vê isso de uma outra forma. Muito bem, eu fiz um convite para esse casal vir aqui em casa e eu preparei um chá da tarde à moda brasileira. Um bolo de cenoura, com cobertura de chocolate. Lembrando, no chocolate eu não usei o famoso Nescau, né? Aquele chocolate em pó, chocolatado e tal. Eu usei um chocolate, eu derreti o chocolate e tal. Enfim, o nosso típico bolo brasileiro fofinho com a cobertura de chocolate. O café, que não poderia faltar, e também o pão de queijo. E é justamente na busca desses arquivos, das memórias que nós tiramos a gavetinha, né? Diferentes pontos aí na nossa mente, que a gente traz para a realidade para trazer o máximo de naturalidade possível. Um outro ponto dessa história, eles ficaram, já mencionei aqui, mais ou menos 40 minutos. Quem nunca recebeu uma visita no Brasil, por exemplo, que a pessoa ela chega para o almoço, aí ela fica a tarde toda, você prepara inclusive o café da tarde e às vezes se estende até para o jantar. Vai me dizer que você nunca recebeu uma visita que ficou todo esse período na sua casa. Isso é natural pra gente, não é mesmo? Então aí você fica pensando assim, nossa, mas só 40 minutos, né? Então é no final de semana, eles não comentaram nada se tinha compromisso ou não. Olha só, gente, como que é muito, mas muito importante, sabe? Eu trazer esse olhar aqui pra vocês, justamente porque eu não tive essa oportunidade. Eu já contei em vídeos anteriores aqui da minha história, quando eu saí do Brasil pela primeira vez, não existia essa ascensão da internet, né? Então essa oportunidade que vocês têm nesse momento de assistir um vídeo de alguém que vive na Inglaterra há 10 anos, estar trazendo assim uma situação muito corriqueira, assim, o que eu tô trazendo aqui é muito do dia a dia, sabe? Mas tem muito, muito aprendizado envolvido. Isso é importantíssimo. E agora, saindo desse contexto, né, vida real em casa, vou trazer um exemplo de uma história que aconteceu comigo na sala de aula. Eu já mencionei aqui nesse canal, em outros vídeos, que eu gosto muito do idioma inglês, sempre me dediquei, sempre estudei, aprendo até hoje, sabe? Aliás, desde criança, sempre estudei inglês, inclusive eu fui professora de inglês aí no Brasil. Aqui na Inglaterra eu decidi fazer o preparatório para uma prova de Cambridge. Para quem não sabe, é o tipo de prova que você pode usar para diferentes finalidades. Se você vai solicitar o visto para morar aqui na Inglaterra, se você decide estudar aqui na Inglaterra, ingressar na universidade, pós-graduação, mestrado, tal, e o seu idioma, o seu principal idioma não é o inglês, você precisa apresentar essa prova. Muito bem, o meu professor, ele é, né? Ele é inglês, ele nasceu aqui na cidade de Londres. Ele passou pra gente uma atividade na categoria Writing, porque existe aí a parte da gramática no formato da prova, né? Gramática, o listening, e essa atividade era o Writing. Basicamente, a história era o seguinte: nós tínhamos que fazer uma carta de reclamação endereçada a uma agência de turismo, porque nós compramos um serviço de tour com um guia, né? Então, assim, foi tudo programado e tudo mais. Aí ele não se atentou à data. E quando nós chegamos com esse grupo de turistas, o local estava fechado, justamente porque era feriado naquele dia. Então a atividade era justamente essa, fazer uma carta de reclamação para pedir o dinheiro de volta. E assim, culturalmente, gente, nós sabemos que no Brasil, por exemplo, quando você precisa fazer uma carta de reclamação ou ligar reclamando até, chega assim, um dado momento que assim, a gente acaba agindo de uma forma mais áspera, de uma forma mais indelicada, digamos assim, né? Se você está assistindo esse vídeo, você é brasileiro, você sabe muito bem como funciona. E a gente traz isso com a gente, né? Então, assim, a minha carta era de um teor, assim, de indignação, sabe? A falta de profissionalismo, como assim? Ele não se atentou? Isso é um absurdo. Nossa, foi nesse nível mais ou menos da minha carta. Quando eu fui apresentar pro professor, gente, vocês não têm noção.
Ele começou a ler, ele começou a ficar assim bem vermelho, né? Porque quando ele ia corrigir, então assim, individualmente era 10 minutos, era 10 minutos para cada aluno. E aí ele começou a ler, ele começou a ficar vermelho e aquilo começou a me dar assim uma agonia, né? Tipo assim, gente, que tá acontecendo? Aí assim, com muita educação, com muito jeito, ele falou assim: Rosiane, olha, você não é a minha primeira aluna brasileira. Eu sei que vocês têm uma forma assim enfática de reclamar, eu já entendi, eu já captei isso, apesar de que eu nunca fui para o Brasil. Mas olha só, aqui na Inglaterra, quando você faz uma carta de reclamação, né, principalmente para pedir o dinheiro de volta por algum motivo que você se sentiu lesado por isso e tudo mais, você não precisa fazer assim com todo esse teor, sabe, de indignação. Gente, mas ele falou de um jeito tão educado. E ele foi me explicando os parâmetros, né? Então, assim, o começo, meio e fim que a estrutura exigia, né? Pra gente fazer, inclusive, lá no dia da prova. E culturalmente, tal, que, né, gente, grosseiramente falando, não é colocar o dedo na cara da pessoa, entendeu? Em resumo, era isso. Qual a moral da história, né? Hoje em dia, quando eu vou escrever, assim, é que não é muito comum eu precisar, sabe, reclamar aqui, expressar minha indignação. Mas quando eu vou fazer isso, eu faço de uma forma tão sutil, mas tão sutil. E outra, eles reconhecem muito, sabe? Eles são super honestos, assim, nesse aspecto. Você não precisa ficar implorando o seu dinheiro de volta. Quem sabe aqui, quem mora aqui não me deixa mentir. Vocês sabem que é assim. Quando você vai fazer devolução de qualquer coisa, principalmente, assim, lojas, mesmo nas pequenas, grandes marcas e tal. Então, olha só, gente, é mais uma questão do mindset, entendeu? Então, assim, você reclamar com moderação. Porque, de qualquer maneira, essa resposta, esse ressarcimento ou, né, o que quer que seja, ele vai voltar para você, sabe? Então, eu espero de verdade que esses dois exemplos bem corriqueiros, assim, bem vida real, que vocês sabem é a marca aqui desse canal, da forma que eu gosto de fazer, afinal, ele é além do óbvio justamente por isso, sabe? Que isso sirva de lição para você. Sabe, uma lição assim super simples de te mostrar que na verdade as coisas mais simples elas vão se encaixando com mais leveza a partir do momento que você acumula na sua mala, vamos dizer assim, todos os elementos que você precisa para encarar a diferença com as outras culturas com maturidade. Né? E essa acumulação, a partir do momento que você abre essa mala e consegue organizar cada arquivo, como eu já falei aqui no começo desse vídeo, e você sabe o momento que você tem que usar cada um deles, aí essa leveza, ela acontece de uma forma mais natural, entende? Nós estamos vivendo em um momento, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, em que é muito importante nós consumirmos coisas que realmente agreguem pra gente, sabe? Eu prezo muito por isso. E se você planeja estar aqui em Londres em algum momento lá no futuro, quando pudermos viajar, seja para residir, para estudar, como turista, você pode ter certeza que essa hora vai chegar e ela vai acontecer na hora certa. E eu fico muito feliz que a minha mensagem chegue assim até você, justamente nesse momento que nós estamos em uma vibração mais serena, não tá assim, sabe? Aquele corre-corre, não tenho tempo, ou é ali que eu vou. Não, não é ali que eu vou, é onde o meu coração me leva. E foi justamente esse amor, sabe, assim, essa situação inexplicável de amor por essa cidade que me trouxe até aqui. Quero mais uma vez agradecer do fundo assim do meu coração todas as pessoas que participaram comigo desse sonho. Minha mãe, minha irmã, professores, ex-alunos, ex-colegas de trabalho, todas as pessoas que de uma forma direta ou indireta participaram, sabe, dessa jornada para eu estar aqui. E nessa nova jornada dos 10 anos, sabe, eu tenho assim, gente,
muita gratidão de que no meio do percurso, através da internet, nesse momento que eu não estou atuando no segmento do turismo, né, que é o segmento que eu trabalho, eu conheci vocês, né? Muita gente do YouTube que tá acompanhando o meu canal, sabe? Foi para o Instagram, houve também todas as histórias, né? Assim, bem vida real que eu conto no Spotify, no meu podcast, enfim, nada disso, nada teria sentido sem vocês. Eu fico muito feliz com esses 10 anos, não costumo romantizar, mais uma vez falando, não quero ser repetitiva, tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo, sabe? E depende muito de você, a forma que você lida com isso, tá? E dentro desse grau de maturidade, a leveza vem, naturalmente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito, por favor, eu te convido a fazer isso agora e ativar o sininho justamente para você receber em primeira mão as notificações aqui dos nossos vídeos muito além do óbvio. Estou te esperando no próximo vídeo.